Obrigado, irmão. Um namastê. Satisfação de vê-los aqui. Gratidão a todos por estarem presentes nessa palestra. Bom, hoje eu vou falar para vocês a respeito do vegetarianismo e do veganismo do ponto de vista holístico. Acredito que a maioria já saiba a diferença entre o vegetarianismo e o veganismo, mas resumidamente, basicamente, o vegetariano normalmente ainda consome derivados de leite e ovos. O vegano já tem uma dieta ainda mais restrita e já também não consome produto de origem animal alguma, inclusive produtos cosméticos, couro. O vegano já também abandonou esse tipo de consumismo. Bom, hoje o foco aqui é falar sobre o vegetarianismo do ponto de vista holístico. Então, eu não pretendo fazer uma abordagem sensacionalista e nem focar no sofrimento animal, mesmo porque eu acredito que o que a gente foca cresce. Então, acho que a gente tem que colocar o foco sempre no que há de bom no nosso mundo. Em primeiro lugar, explicar para quem não sabe o que seria holístico. O que é holístico? A gente ouve tanto hoje falar sobre holístico, e holístico vem da palavra grego horos, que significa a totalidade, o todo. Ou seja, as terapias holísticas são aquelas que trabalham o corpo do indivíduo de uma maneira completa. Não só o corpo físico, mas também o corpo mental, o corpo emocional e o corpo espiritual, além do corpo físico. Então aí entre as terapias holísticas, aqui no Surya a gente tem vários exemplos de terapias holísticas. O yoga é uma terapia holística, o tai chi, o reiki é uma outra terapia holística, entre várias outras, a cromoterapia, o EFT, não sei se aqui alguém já conhece o EFT, uma técnica que se chama Emotion Freedom Techniques, uma técnica de liberação emocional, entre várias outras, inclusive terapias com animais, enfim. E hoje em dia isso está crescendo muito, graças a Deus, porque a nossa medicina ocidental se distanciou muito da espiritualidade desde a Revolução Industrial. A gente passou a acreditar que só o que é provado cientificamente a gente pode acreditar. E na verdade a ciência ela deve ser um instrumento para a gente evoluir, não algo para ser contra a nossa evolução. E hoje a gente está vendo que nem tudo que a gente não consegue provar significa que não existe. E graças a Deus, com as evoluções, inclusive da física quântica, hoje a gente prova, inclusive, a maior parte das coisas holísticas também. Antes de começar a falar sobre o vegetarianismo, eu queria enumerar alguns pontos que eu considero muito importantes para a gente entender tudo que eu vou falar. O primeiro deles, talvez seja o mais importante: ninguém é melhor que ninguém. Então eu não estou aqui para obrigar ou para falar para as pessoas que elas têm que parar de comer carne. Achar que porque alguém é vegetariano, ele é superior a alguém que é carnívoro, é um equívoco. Na verdade, todos somos criações de Deus. Tudo é o divino manifesto. Então não existe melhor e pior. O que existe são graus diferentes do nível de consciência. Estamos em diferentes degraus na escala da evolução. Portanto, eu não sou melhor do que alguém que come carne e também não sou pior. O que é necessário é a gente sempre tentar ser melhor do que a gente mesmo ontem. A partir daí, vem o segundo ponto que é muito, muito importante. Todo julgamento é errado. Todo julgamento é um erro. Querer julgar quem come carne é um erro. Querer achar que eu sou superior a alguém, como eu disse na primeira palavra, é um erro. Quando eu estou cometendo um julgamento, eu estou olhando uma parte ínfima da realidade e de todas as circunstâncias que foram necessárias para chegar àquela situação em que estamos julgando. Portanto, julgar uma situação ou julgar uma pessoa sempre é um erro. E nós estamos aqui para evoluir, estamos aqui para aprender. Então, a partir do momento que eu estou cometendo um erro, o universo vai conspirar para que eu aprenda que eu estou errando. Consequentemente, o que tende a acontecer quando eu estou julgando é que ao apontar um dedo para o outro, eu estou apontando 3 dedos para mim.
O universo vai conspirar para que eu passe por situações semelhantes àquela que eu estou julgando, para que eu aprenda que o que eu fiz foi errado. Então, achar que a gente pode julgar quem come carne é um equívoco muito grande. E talvez seja um dos principais pontos defendidos por quem come carne. Falar que quem é vegano ou que quem é vegetariano se acha superior. E não é. Além disso, a alimentação é só um dos pontos que a gente precisa buscar para a evolução, entre muitos outros. Existe uma frase, citada por Ramatiz, inclusive: todo ser evoluído fatalmente se tornará vegetariano, mas nem todo vegetariano é um ser evoluído. E acho que a gente pode citar, por exemplo, aqui, Chico Xavier, uma pessoa extremamente evoluída e que comia carne. Se alguém acha que é superior evolutivamente a Chico Xavier, que levante a mão, porque eu não acho. Enfim, próximo ponto. Todos somos um, não existe separação. Hoje a física quântica mostra que a ideia da separação é um erro. E Jesus, entre outros grandes mestres que já estiveram na Terra, nos falaram isso. Todos somos parte de um todo. E tudo que eu falo, tudo que eu faço, tudo que eu penso tem consequência direta na Terra, em tudo e em todos. Esse é o princípio de todos os males do ser humano. Achar que algo que eu faço é um problema só meu. Não é. A física quântica mostra que tudo é energia. O nosso corpo é energia. Matéria, na verdade, é energia num estado mais denso. É a nossa maneira, como seres de terceira dimensão, de enxergar as coisas, de enxergar a realidade. Mas quando você vai estudar do ponto de vista quântico, nas partículas menores que formam tudo o que existe, vamos chegar sempre no vácuo quântico. E não há separação entre eu e entre cada um de vocês. Tudo é energia e tudo está conectado. Fazemos parte de um todo. Mais para frente vai ficar claro o porquê de eu ter dado importância para esse ponto. Outro ponto muito importante, que também foi muito citado por Jesus, por Buda, por outros grandes avatares, e que hoje a física quântica prova: colhemos o que plantamos. Se eu plantei melancia, não adianta eu querer colher chuchu, que não vai nascer. E quando dizemos que colhemos o que plantamos, Jesus não estava dizendo somente das plantas. Tudo é uma semente. Todo pensamento, toda emoção, toda ação é um sentimento, é uma semente e gera consequência no mundo. Tudo o que acontece é causa e consequência. Tudo que eu vivo hoje é reflexo do que fiz até ontem. E tudo que vou viver amanhã é reflexo do que estou fazendo hoje. Com isso concluímos o quinto ponto que eu quero pontuar antes da gente partir para o lado realmente da dieta vegetariana. Não existem vítimas. Esse é um dos grandes problemas da humanidade hoje. 95% das pessoas ainda se acha incapaz de ter o controle da própria realidade e se julga pequeno diante da imensidão do mundo. Portanto, ele culpa o meio ambiente em que está inserido, a família, a política, a economia, o país, pelas situações que ele considera negativas na sua vida. E nunca assume a responsabilidade pelo que está vivendo. Só que isso tira dele a capacidade de ação e a capacidade de ser um hacker da realidade e ser co-criador da própria realidade. Mas na verdade, hoje a física quântica também prova isso. Jesus também tentou nos ensinar isso de diversas formas. Não existem vítimas. Tudo que eu vivo é reflexo do que fiz até ontem. E tudo que vou viver amanhã é reflexo do que continuo fazendo. Então esses são os principais pontos que eu queria enumerar antes de partir para a palestra em si. Duas terapias holísticas que eu vou usar aqui para a gente poder falar sobre esse assunto são o Reiki e o Yoga. Porque os dois trazem princípios éticos que a gente pode trazer para a nossa vida, para melhorar a nossa vida e melhorar a vida do planeta como um todo. E os dois abordam pontos que dá para a gente trazer para esse assunto. Os 5 princípios do Reiki são: primeiro, não sentir raiva. A raiva é um dos piores sentimentos que existem. A raiva, hoje já existem estudos que mostram, através de eletroencefalograma, que uma pessoa que está com raiva, o eletroencefalograma dela é semelhante ao eletroencefalograma de uma pessoa que tem esquizofrenia e que está em um surto psicótico. A raiva tira completamente a nossa razão. Então, quando eu falo que estou com raiva e digo essa pessoa me deixou louco, é louco mesmo. Você realmente não está no seu estado de consciência mais elevado. Quando a gente está com raiva, a gente está se achando vítima do outro. E só está enxergando a responsabilidade do outro na situação que está vivendo. E ninguém muda ninguém, a não ser pelo exemplo.
eu enxergar a responsabilidade do outro não vai me ajudar a aprender o que aquela situação está trazendo para a minha vida. E a partir do momento que eu enxerguei a responsabilidade do outro, eu acho que eu já enxerguei todos os motivos daquilo estar acontecendo, e o motivo principal, que é o porquê que eu estou vivendo aquela situação, eu não estou enxergando. E se eu não aprendi, o universo é um professor incansável, ele nunca desiste da gente. Se eu passo por um sofrimento e não aprendo com ele, eu vou precisar voltar a passar por sofrimentos semelhantes para poder aprender o que eu já deveria ter aprendido na situação anterior. Então o primeiro deles é a raiva, não sentir raiva. O segundo dos princípios do Reiki, não se preocupar. A preocupação também é um sentimento extremamente negativo, porque quando eu estou preocupado, eu não estou focado no presente, eu não estou vivendo o presente. Eu estou vivendo o futuro, eu estou com minha mente no futuro. Mas a gente sabe que só existe o hoje. O futuro é uma projeção da nossa mente. O passado são lembranças da nossa mente. Mas tudo está inserido no hoje. A gente vive num eterno hoje. Então quando a gente se preocupa, a gente está, a próprio nome já diz, se ocupando antecipadamente. E a gente está normalmente aventando um desfecho negativo para aquela situação que a gente está imaginando. Como a física quântica mostra, tudo é energia. E energia semelhante atrai energia semelhante. A vibração que eu emito é a vibração que eu estou atraindo. Então, se eu estou aventando uma possibilidade negativa no futuro, é aquilo que eu estou favorecendo que se concretiza na minha realidade. Então, esse é o próximo princípio do Reiki. Vou passar um pouco rápido aqui, tá? Outro dia a gente poderia até dar uma palestra sobre os princípios do Reiki, mas hoje, para focar mais, vamos para a terceira, que é o principal aqui nesse nosso assunto de hoje. Ser gentil com todos os seres. Isso também vem daquele princípio de que o que eu entrego para o universo é o que retorna para mim. Se eu planto amor, eu vou colher amor. Se eu planto sofrimento, não há como eu colher outra coisa. Eu vou colher sofrimento. E por que isso é importante do ponto de vista da dieta vegetariana? Hoje a ciência prova que os animais são seres sencientes. Eles são capazes de sentir as mesmas emoções que nós. Todo mundo que tem um gato ou um cachorro em casa não tem dúvida nenhuma de que os animais têm emoção. E acredito que aqui, mesmo quem não tenha, já teve contato suficiente com os animais para não questionar isso. E o abate de um animal gera sofrimento. A vida que um animal leva hoje no mercado da carne, no mercado da alimentação carnívora, é uma vida de privação. Os animais vivem confinados, recebem hormônios, entre vários outros medicamentos, antibióticos, tem um abate prematuro, muitas vezes bebês, novilho precoce, leitão, galeto, são bebês dos nossos irmãos menores. E quando a gente está comendo carne, não há como negar que você está fazendo parte deste ciclo. Sem o mercado consumidor não existiria o abate. Ao consumir carne, mesmo não sendo você que foi lá e assassinou aquele animal, você é como se fosse o mandante. Você é responsável pela morte daquele animal. Somos corresponsáveis pelo sofrimento de todos os animais que sofrem com isso quando nos alimentamos de carne. Além do sofrimento do mundo, porque para a produção de carne é preciso desmatamento, para a produção de pastos, os gases do gado na produção do efeito estufa. A dieta carnívora não tem como dizer que segue esse princípio. Não é gentil com o boi assar o boi, não é gentil com o peixe, não é gentil com o frango. O quarto princípio do Reiki, ser grato a Deus, a tudo e a todos. Nada é por acaso, vivemos o que precisamos viver. Então, existem situações em que é difícil ser grato. Mas Deus está no controle. E se aquilo está acontecendo, algum motivo maior existe. Então precisamos ser gratos sempre. E o quinto princípio, o trabalho com amor, dedicação e honestidade. Nós estamos aqui para evoluir. E é através do trabalho que nós nos relacionamos, é através do trabalho que nós vamos viver conflitos e através dos conflitos que nós vamos nos esforçar para aprender e para ser cada vez melhores. Daí vem esse princípio. Partindo para os princípios, para a filosofia ética do yoga, os yamas e niyamas. Todo mundo conhece a parte física do yoga. E aqui, todos devem conhecer também a parte filosófica, ética e moral do yoga. Mas, em geral, as pessoas que não têm contato com o yoga, muitas vezes desconhecem os princípios do yoga. Mas os yamas e niyamas são os princípios éticos e morais. Os yamas, princípios da nossa relação com o mundo, da nossa relação com o externo. E os niyamas, a nossa relação com nós mesmos.
Princípios internos. Eu diria que é a base de quem quer se tornar um yogi. Começar aprendendo e tentando trazer para a nossa vida os princípios do yoga é a melhor maneira de você conseguir se tornar um bom yogi e ter eficiência no seu propósito, no nosso propósito de evolução. Entre os yamas, são 5 yamas e 5 niyamas. Entre os yamas, o principal que a gente vai citar aqui é a ahimsa. A ahimsa é o princípio da não violência. Não violência comigo mesmo e não violência com o próximo, não violência com o planeta, não violência com os animais, não violência com as plantas. Portanto, o yoga defende, se formos analisar, uma dieta vegana, uma vida vegana, já que queremos não causar violência no mundo. Alguém pode dizer que o vegetariano também está causando violência às plantas. É um argumento muito usado por quem come carne. Mas nós precisamos sobreviver, nós temos que nos alimentar. Nós estamos num estágio de evolução que ainda precisamos do alimento sólido. Talvez, no futuro, possa ser que a gente evolua para não necessitar mais sacrificar nem as plantas. Mas hoje, a gente ainda precisa das plantas para sobreviver. Mas o fato é que o nível de consciência do reino vegetal é um nível de consciência mais primitivo. É como se eles estivessem num estágio de sonho. O reino mineral, como se estivesse num estágio de dormência, sonhando no reino vegetal e acorda no reino animal. Só que a gente já está num estágio em que a gente somos os seres mais evoluídos da Terra. O ser humano passou para o estágio em que, além de já ter acordado, precisamos agora começar a abrir a consciência. Abrir a consciência de que não somos o nosso ego e de que não precisamos obedecer ao ego. O ego é uma ferramenta que a gente precisa para viver num planeta de terceira dimensão, num planeta de expiações e provas. Mas hoje a gente não vive mais na floresta, a gente não anda mais pelado, a gente não faz as necessidades na rua. Então, querer argumentar, por exemplo, que os animais comem uns aos outros é algo que não cabe, porque nós passamos dessa fase. Nós estamos abandonando o ser animal para se tornar cada vez mais humanos. E no futuro, buscar sermos angelicais. Mas hoje, precisamos buscar ser cada vez mais humanos. E o animal, quanto mais próximo do ser humano, maior o nível de consciência. E maior o sofrimento no momento do abate. Ninguém nega que uma planta também sofre. Existem provas disso. Mas o sofrimento gerado pelo abate de uma planta é muito inferior ao sofrimento gerado por um abate de um animal. E mesmo dentro do reino animal existem diferentes graus de estágio de consciência. O abate de um mamífero gera mais sofrimento do que o abate de um peixe, que é menos sofrido do que o abate de uma ave. Então, mesmo dentro do reino animal existem diferentes graus de consciência. Então, uma pergunta que me fazem muito é: mas você não come nem peixe? Eu, hoje, não. Mas o peixe foi o último dos animais que eu abandonei. Porque a primeira coisa que a gente deve fazer ao decidir evoluir para uma dieta vegana, eu diria que seria parar de comer os bebês. A gente não precisa comer vitela, comer galeto, comer leitão. E a partir do momento que a gente tem consciência de que são bebês e que tem sofrimento, fica fácil a gente não comer. Depois de abandonar os bebês, vamos tentar parar com os animais mamíferos, que têm um nível de consciência muito próximo do nosso. O boi chora no momento do abate. Os porcos têm um nível de comunicação muito elevado. Se alguém aqui já viu um abate de um suíno, ele dificilmente volta a comer carne de porco. Ele chora muito. E diziam os antigos que se alguém está perto com dó, ele não morre. E o nível de comunicação por ser alto, a fila de porco está acontecendo para o abate, a hora que o primeiro é abatido, os gritos de dor e do sofrimento que ele emite já gera a consciência do que está acontecendo em todos os outros porcos. Imagina ser o último porco da fila, não ter para onde ir, alguém lá enfiando o garfo na sua bunda para te empurrar para o abate e você não ter para onde ir, e ouvindo um grito atrás do outro, um grito atrás do outro, um grito atrás do outro, até chegar a minha vez. Dá para imaginar o grau de sofrimento? Como eu disse antes, tudo é energia. E a nossa energia pessoal, a frequência da nossa vibração, varia de acordo com as emoções que sentimos. Emoções elevadas, emoções que têm origem no amor, elevam a nossa vibração. Nos deixam bem, felizes, gratos, satisfeitos. Emoções que derivam do medo são as emoções negativas, porque todo medo vem do ego. Nenhum medo vem do nosso eu maior, porque o nosso eu maior sabe que Deus está no controle de tudo.
Então não há motivo para medo. Mas o nosso eu menor, que tem medo inclusive da morte, ele carrega isso. E o medo no momento do abate derruba demais a frequência do animal. Essa vibração que fica na carne que a gente consome. Os outros princípios, os outros 4 yamas seriam Satya, que significa veracidade, agir com a verdade, abstenção da mentira. Asteya, que é o ato de não roubar, não se apoderar do que não é seu, do que não lhe pertence, não corromper e não ser corrompido. Aparigrara, que é o desapego, a vida com simplicidade, o desapego do que é mundano. E Brahmacharya, que seria, numa tradução mais literal, viver com Brahma. Mas a gente pode entender como sendo a abstenção dos sentidos, o controle das emoções. Então a rinça é muito importante, mas eu também destaco aqui a Parigrara, porque nós nos apegamos aos nossos hábitos. Mas a gente não precisa disso. A gente pode mudar. Então se eu enxerguei que eu estou fazendo algo errado, eu não preciso continuar agindo errado. É o meu ego que me faz manter um hábito que eu já enxerguei que é negativo. Mas a gente tem controle sobre esse ego. A gente pode controlar as nossas emoções. Eu adoro o sabor da carne. Eu acho uma delícia. Comi carne a vida toda. Até o momento em que despertei para essas verdades que eu estou aqui dividindo com vocês. Verdades no meu ponto de vista. Cada um tem o direito de me questionar, de me julgar no sentido de que eu possa estar errado. Mas Brahmacharya é um dos princípios essenciais para a gente viver em sociedade e ser feliz. Porque se eu não tenho controle sobre as minhas emoções, eu vou trair a minha mulher. Porque não é porque eu estou casado que eu não posso ter desejo por outras pessoas. Mas não é porque eu tenho desejo que eu tenho que obedecer aquele desejo. Porque esse desejo vem do ego, vem dos meus corpos inferiores. Então não é porque eu tenho vontade de comer carne que eu preciso comer carne. Sendo que eu já enxerguei que eu estou cometendo uma violência contra o mundo, contra os animais. Então eu destaco também Brahmacharya aqui nessa palestra. E os niyamas, que também são 5. Saucha. Saucha seria purificação, pureza. Pureza em tudo que eu me alimento. Seja o que eu ingiro, seja o que eu assisto, seja o que eu ouço. Por isso é importante a gente tomar cuidado com o que assiste. A gente focar na violência, focar nas desgraças, focar nos problemas, é o que faz a gente pensar que o mundo está cada vez pior. Assistir Datena, assistir novela, eu diria que é pior que beber pinga. Você vai viver no medo, vai viver controlado pelo seu ego. Se eu ficar assistindo Datena todo dia, eu vou sair na rua assim, ó. Não é? E Jesus nos disse que nós atraímos os nossos medos. É isso que a física quântica está provando agora. Energia semelhante atrai energia semelhante. Ficar vibrando em determinado medo vai fazer com que aquilo se concretize na minha vida. Assim como Jesus também disse, peça com fé que será atendido. O princípio é o mesmo. A partir do momento que eu pedi algo e já acreditei que fui atendido, e já senti aquilo realmente no meu íntimo, eu serei atendido. Por que muita gente acha que a oração que ela está fazendo não está funcionando? Porque ela não está acreditando no que ela está pedindo. Está pedindo, meu Deus, me cura, eu tenho fé que você vai me curar desse câncer, mas está chorando com medo da morte. Ele não está acreditando que ele vai ser atendido. E não será. A emoção não está em harmonia com o pensamento. Santosha seria contentamento ou gratidão, viver feliz. Tapas também destaco aqui, porque não é fácil mudar hábitos. Tapas significa esforço, austeridade, esforço em si próprio. Gostaria de parar de comer carne, mas eu não consigo. Se esforce mais. Se você já entendeu que precisa parar, vamos se esforçar. Não estou dizendo para se cobrar, é diferente. Ou se culpar. A culpa é contraproducente. O esforço é produtivo. Então tentar ser todo dia melhor do que eu fui ontem. Ninguém precisa abandonar um hábito que vem de milênios de um dia para o outro. Ninguém precisa migrar de uma dieta completamente carnívora para uma dieta vegana de um dia para o outro. Mas dá para a gente ir seguindo etapas. Parar com os bebês, depois com os porcos, depois com as vacas. Eu diria até que é menos pior comer animais de caça do que as vacas. Porque os animais de caça pelo menos tiveram uma vida plena antes do abate. A vaca tem uma vida de privação e morre jovem. Depois eu abandono as aves. E por último, o seu próprio estado de consciência mais elevado e o seu próprio corpo vai começar a recusar os peixes e frutos do mar. Foi o que aconteceu comigo. Quando eu entendi a importância de evoluir para uma dieta vegana, num primeiro momento eu parei absolutamente com tudo. Mas um mês depois, eu comecei a sentir falta.
comecei a sentir vontade, e eu vi que eu estava arriscado a voltar para a mesma dieta que eu tinha antes. Graças a Deus eu tive um insight e resolvi, em vez de voltar a comer exatamente o que eu comia antes, eu voltei a comer apenas peixes e frutos do mar. E depois foi questão de tempo, para eu já começar a sentir cada vez mais sentimentos negativos no momento em que eu estava comendo um peixe, e mais gratidão quando eu estava comendo um prato que não havia morte animal presente. Svadhyaya, alguns lugares escrevem com W, outros com V, não sei se o João pode me dizer qual que é o mais correto, os dois, né? Que é a auto-observação. A partir do momento que eu entendo que eu sou responsável por tudo que me acontece, eu me observar é essencial para eu evoluir e para eu criar a realidade que eu desejo criar na minha vida. Tudo é semente. Todo pensamento, toda emoção, toda ação é semente. Então, se eu observar as sementes que eu estou escolhendo para a minha vida, eu vou colher frutos mais saborosos no futuro. Se eu observar apenas a vida do outro, eu não vou evoluir. O universo só vai me entregar mais situações para eu aprender com o sofrimento. Jesus disse, orai e vigiai. Quando ele disse vigiai, não é vigiar o vizinho, é vigiar a si próprio. E Svara Pranidhana, que é acreditar que existe algo superior acima de nós, que está no controle de tudo. E Jesus nos disse que não cai uma folha da árvore sem que Deus permita. Então, isso seria Svara Pranidhana. Vamos lá, 4 motivos para a gente se tornar vegetariano, ou até vegano. Primeiro, planeta. O planeta precisa que a gente reveja nossas atitudes, nossos hábitos. O planeta está ameaçado com o efeito estufa e com todas as outras consequências das ações humanas. Hoje em dia, o consumo de carne não é mais como era antigamente. Uma vaquinha que era criada na fazenda e que era sacrificada para determinada refeição, mas que o dia a dia não era necessariamente baseado na carne ou nos produtos animais. Hoje, a maioria das pessoas carnívoras come carne em todas as refeições. Fica ingerindo esse excesso de proteína o tempo todo e excesso de escórias nitrogenadas dos animais. Para a produção da carne, maior parte do desmatamento hoje é para a produção de pasto. Além do desmatamento, tem o metano produzido pelos gases do gado, que é o principal responsável pelo efeito estufa, não são os carros, é o gado. Esse é um ponto que qualquer um que pesquisar na internet dá para se aprofundar um pouco mais nisso. Hoje eu não vou entrar tanto nisso, porque acho que não é o foco, mas é um dos motivos para se tornar vegetariano. O segundo motivo, o sofrimento animal. Se eu não quero contribuir com o sofrimento animal, eu preciso tentar me abdicar e comer carne. Acho que esse é um bom motivo, né? O terceiro motivo, a minha saúde. Hoje os estudos estão aí. A maioria deles não é muito conclusivo, porque são muitas variáveis a serem analisadas para avaliar a saúde, a sobrevida, a longevidade das pessoas. Então é difícil isolar um fator ou outro. Mas muitos estudos estão no caminho de dizer que o consumo de carne nos causa mal. E os grandes avatares que já estiveram aqui afirmam isso com veemência. Jesus Cristo, por exemplo, muita gente erroneamente acha que Jesus Cristo se alimentava de carne, mas não. Jesus Cristo cresceu entre os essênios, que tem uma dieta estritamente vegetariana. Multiplicação dos peixes, Jesus viveu há 2000 anos atrás, o foco dele era outro. Jesus não veio para falar sobre a dieta vegetariana, até porque naquela época não existia a matança animal e o sofrimento animal que existe hoje com a indústria carnívora. E Jesus tinha preocupações maiores. 2000 anos atrás, matávamos uns aos outros por qualquer motivo. Os samurais que andavam no Japão com a espada, se falasse meio bravo com ele, ele decepava. Mulheres que mexiam com o que era considerado bruxaria, iam para a fogueira. Nós escravizávamos uns aos outros. Eu compro o João, João, agora você é minha propriedade. E aí eu faço com o João o que eu bem entender. João não fez o que eu queria, vou cortar essa mão dele. Acredito que o foco não era esse por motivos óbvios. Mas eu não tenho dúvida que Jesus, se viesse hoje, tocaria nesse assunto. Aliás, ele tocou. A gente acha que só a Bíblia fala sobre a vida de Jesus. No entanto, a Bíblia é um livro que foi escolhido politicamente. Até o ano 305 depois de Cristo, existiam 315 evangelhos que falavam da vida de Jesus. E o cristianismo era muito variado, por existirem muitos evangelhos. Constantino, muito esperto, resolveu, em vez de lutar contra várias diferentes crenças a respeito de religião, ou eu vou pegar
chamar os bispos, vamos escolher o que nos convém, e o resto a gente diz que não tem nada a ver. Entre 315 evangelhos que existiam, escolheram 4 para considerar sagrados: João, Mateus, Lucas e Marcos. Os outros foram considerados apócrifos e perseguidos, então muitos se perderam, mas muitos foram sendo reencontrados no decorrer da história. O Evangelho de Maria Madalena, por exemplo, o Evangelho de Isaías, o Evangelho dos 12 Espíritos, o Evangelho dos Essênios, e eu garanto que tem muitas passagens em que Jesus fala sobre isso. Vou citar uma delas no final da palestra. E o quarto motivo para se tornar vegetariano, o espiritual. Como eu disse no começo, a gente veio do animal e evoluiu para ser mais humano e quem sabe no futuro se tornar angelical. Mas nós ainda carregamos muito do animal em nós. O animal responde 100% ao ego. Ele tem fome, ele come, ele caça, ele tem sede, ele bebe, ele tem desejo, ele reproduz, ele tem medo, ele se esconde ou ele foge. Só que hoje o ego nos prende ao ser animal. É por causa do ego que o marido trai a esposa. Ou é o eu maior? Ou é a centelha divina dele que leva ele a trair a esposa? Não é, é o ego, que vem do animal. O ego é uma ferramenta que a gente recebeu para poder sobreviver no planeta. São os nossos corpos inferiores. O meu corpo mental, o meu corpo emocional e o meu corpo físico. Mas eu tenho um corpo espiritual que está acima do meu ego e que pode controlar o meu ego. No entanto, nós estamos nessa transição. Quanto maior controle do ego eu tenho, menos eu erro, mais eu ouço a Deus e menos eu ouço os meus medos que vêm dos corpos inferiores. Eu vou voltar nisso, mas antes disso, eu queria mostrar esse símbolo para vocês aqui, porque aqui eu acredito que só no fato de estarem no centro de terapia holística, praticando yoga, reiki, tai chi, etc., eu acredito que todos são pessoas que estão buscando evolução espiritual, buscando uma abertura de consciência. Alguém conhece esse símbolo? Ninguém? Esse é um símbolo budista, chama Unalome, é o símbolo do caminho da iluminação, porque a evolução é contínua e é inevitável, tudo evolui. A gente pode lutar contra e ficar sofrendo encarnações e mais encarnações, mas a evolução acontece, inevitavelmente. Eu posso ter controle dessa evolução e assumir a responsabilidade da minha vida e buscar melhorar para atingir uma iluminação o quanto antes, ou eu posso seguir vivendo sem pensar nisso, obedecendo ao ego e passando pelos sofrimentos de escolher as sementes erradas o tempo todo. O Unalome aqui seria o nascimento, o caos, que é quando a gente vem para um planeta de expiação e provas, quando a gente vem do plano espiritual para o plano físico. Aqui seria o caminho da evolução, erros e aprendizados, já que vivemos num planeta de terceira dimensão de expiação e prova. É através dos erros que nós sofremos e através do sofrimento que nós aprendemos. Essa é a realidade do planeta de expiação e provas. Isso pode acontecer já nesta vida, ou a gente pode não aprender tudo o que precisa e reencarnar quantas vezes for necessário para atingir a iluminação. Aqui é o Nirvana. O Nirvana é quando eu supero os desejos do ego, quando eu supero as limitações do mundo físico e atinjo a iluminação, que é o destino de todos. Cedo ou tarde vamos chegar a Deus, vamos estar ao lado dele. Iluminados são aqueles que já passaram por esse ciclo e já adquiriram todas as qualidades positivas e já eliminaram todas as qualidades negativas. Os seres iluminados são os que a gente chama de seres ascensionados. Por exemplo, os mestres da Fraternidade Branca, entre vários outros que hoje a gente já pode citar, por exemplo, Dalai Lama, próprio Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Buda, Siddhartha Gautama, o Buda. Jesus Cristo, pelo que dizem, foi o único que já veio iluminado para o planeta, porque ele veio com uma missão específica. Buda iluminou na Terra, assim como vários outros. Por exemplo, o mestre Mikao Usui, que trouxe o Reiki para nós, também atingiu a iluminação nesse plano. E aí vem o lado espiritual, que é o quarto ponto que eu falei do motivo de evoluir para uma dieta vegetariana. Existem 3 fatores em que a dieta carnívora influencia negativamente na nossa evolução espiritual. O primeiro fator, o DNA animal. Ao ingerir carne ou produtos de origem animal, eu estou incorporando nos meus corpos o DNA animal e estou trazendo para mim mais de ego,
de instinto animal e estou diminuindo a possibilidade de eu controlar o meu ego. Estou me aproximando do ser animal e me distanciando do ser angelical. O segundo fator, a vida de sofrimento dos animais que a gente come. Como eu já disse antes, a gente não come mais caça. A gente come o gado que é criado exclusivamente para satisfazer uma vontade. Veja bem que eu disse vontade, não necessidade do ser humano. Eles vivem uma vida de privação, morrem jovens. As galinhas para a produção de ovos passam a vida numa gaiolinha de 40 por 40, simplesmente para satisfazer a vontade do ser humano. As vacas têm os seus bezerros arrancados assim que nascem, que o leite seja direcionado todo ao consumo humano. Muitos desses bezerros morrem rapidamente. Muitos são doados, mas aí normalmente quem pega muitas vezes não consegue fazer o bezerro sobreviver. E muitos vão para o abate, para carne de novilho precoce, vitela. E a vaca chora e lambe o pilar onde está o sangue do seu bezerro. Essa energia do sofrimento a gente ingere no momento que a gente se alimenta da carne, do leite, dos ovos. E a gente está trazendo isso para o nosso corpo. E o terceiro motivo, o medo que o animal passa no momento do abate. Como eu disse nos casos dos porcos, ele já sabe que ele vai ser morto muito antes dele já ser morto. Se alguém aqui já teve a oportunidade de ver um caminhão de boi levando os bois para o frigorífico, às vezes a gente vê a vaca chorando. O medo derruba a frequência do animal. E é isso que a gente ingere. E aí a gente come carne todos os dias, vive uma vida de medos e não sabe por quê. Experimentem ter uma dieta estritamente vegetariana por 3 meses, quem não é ainda. Se você não diminuir os seus medos, pode voltar a comer carne. Mas eu duvido que isso aconteça. Todo mundo que evolui com uma dieta vegetariana se sente melhor. Isso é um fato. Pode não haver muitos estudos provando ainda definitivamente a melhora da saúde. Mas existem inúmeros estudos questionando quem se tornou vegetariano a respeito de como se sente depois dessa transformação. E isso é batata. Todos se sentem melhor. Em harmonia com o todo, fazendo parte do todo. Não se sente mais separado do todo. Se sente um com o todo e um com Deus. Bom, gente, eu acho que era isso que eu tinha para dizer para vocês. Eu vou abrir para perguntas e respostas. Mas antes eu quero trazer algumas frases de grandes mestres que já estiveram aqui entre nós. Porque eu sou o Dr. Milani, não sou ninguém para querer falar o que é certo e o que é errado. Mas acho que questionar certos grandes mestres que já estiveram aqui é um pouco mais difícil. Considerado a personalidade do século, Albert Einstein, extremamente evoluído espiritualmente. Não só um gênio, mas espiritualmente extremamente evoluído. Nada beneficiará mais a saúde da humanidade e aumentará as chances de sobrevivência da vida na Terra quanto a evolução para uma dieta vegetariana. A ordem de uma vida vegetariana, por seus efeitos físicos, influenciará o temperamento dos homens de tal maneira que melhorará em muito o destino da humanidade. Albert Einstein. A não violência leva-nos aos mais altos conceitos de ética, o objetivo de toda evolução. Até pararmos de prejudicar todos os outros seres do planeta, nós continuaremos selvagens, reféns do ego. Thomas Edison. Enquanto o homem continuar a ser destruidor dos seres animados dos planos inferiores, não conhecerá a saúde nem a paz. Enquanto os homens massacrarem os animais, eles se matarão uns aos outros. Aquele que semeia a morte e o sofrimento não pode colher alegria e amor. Pitágoras. Aqui eu quero fazer uma colocação. Eu não coloquei aqui frases de Ramatiz, porque ele pega pesado. E eu achei melhor eu pegar um pouco mais leve. Mas Ramatiz diz que o sangue derramado pelos animais jorra na mesma proporção que o sangue humano jorra nas guerras. E que enquanto os homens continuarem o massacre dos animais, continuaremos a viver as guerras no planeta Terra. A gente acha que não tem nada a ver com as guerras do planeta? O sangue jorrado pelos animais é pagado com o sangue humano. É um ciclo. É um karma coletivo. Esse também faz tempo. Você vê que
Há séculos já existiam grandes mestres que já falavam da dieta vegetariana. Só que, como eu disse, a evolução é contínua e é crescente. E ao contrário do que muitos pensam, o planeta está melhorando. A quantidade de pessoas boas na Terra e que já entendem a lei da fraternidade cresce em progressão geométrica, ao ponto de que a quantidade de pessoas ruins e egoístas cai em progressão aritmética. Cai numa velocidade um pouco melhor do que o que cresce de pessoas boas. Mas o fato é que hoje estamos num planeta que está sendo preparado para uma transição. Uma transição para um planeta de regeneração. E os seres que estão encarnando no momento, a maioria são seres cristais que vêm para transformar o planeta. Num planeta melhor, num planeta de regeneração. E não haverá mais espaço para quem não entende a lei da fraternidade. Então, se a gente não quer, depois de desencarnar, ser mandado para um planeta como era o planeta Terra 2000 anos atrás, a gente precisa começar a se policiar em relação às sementes que a gente escolhe. Porque o planeta está evoluindo. Ou eu acompanho, ou eu vou para um lugar de vibração semelhante à minha. Ah, eu não li ainda. Haverá um tempo em que os seres humanos se contentarão com uma alimentação vegetariana e julgarão a matança de um animal inocente da mesma forma como hoje se julga o assassinato de um homem. Leonardo da Vinci. E esse tempo está chegando, gente. Ele disse isso há muito tempo. Há 20 anos atrás, se alguém falasse que era vegetariano, era chamado de louco. Hoje, 7% da população é vegetariana. Muitos veganos. Produtos veganos estão crescendo a olhos vistos. E cada vez mais pessoas se preocupam com isso. Cada vez mais pessoas entendem que o que eu entrego para o universo retorna para mim. Cada vez mais pessoas vivem a lei da fraternidade. Houve um tempo em que a escravidão era considerada normal. Hoje, ninguém em sã consciência defenderia a escravidão. No entanto, 200 anos atrás, aqueles que defendiam a escravidão eram chamados de louco. Como assim não ter escravidão? E quem vai trabalhar nas minhas terras? E eram exceções. O número de pessoas que foi enxergando isso e sendo contra foi aumentando progressivamente. Até que passaram a ser maioria. E aí isso acelerou. Até que existiram aqueles poucos que ainda defendiam a escravidão com unhas e dentes, porque dependia daquilo para ter dinheiro, para fazer a fazenda prosperar. Então se agarrava naquilo de tal forma que não, esses defensores da abolição são loucos e tal. Nós podemos ser os pioneiros, porque eu diria que ainda são pioneiros do vegetarianismo, ou podemos ser os últimos apegados a comer carne. A escolha está nas nossas mãos. Sinto que o progresso espiritual requer em uma determinada etapa que paremos de matar nossos companheiros, os animais, para a satisfação dos nossos desejos corpóreos. Mahatma Gandhi. Veja que todos dizem desejos, não necessidades. Não precisamos da carne para sobreviver. Para fechar com chave de ouro, uma citação de Jesus, mas que não está na Bíblia. Porque, como eu disse, muitos evangelhos foram perseguidos e considerados apócrifos. Evangelho de todos dos 12 santos. Deus nos deu os grãos e os frutos da terra por alimento, e para o homem virtuoso verdadeiramente não há outro legítimo sustento para o corpo. Por conseguinte, eu digo a todos que desejam ser meus discípulos, guardem suas mãos do derramamento de sangue e não permitam que a carne entre em suas bocas, porque Deus é justo e generoso, e ordenou que o homem deverá viver pelos frutos e sementes da terra somente. Palavras de Jesus Cristo. Eu disse aqui que é muito comum a pessoa falar: eu quero parar de comer carne, mas eu não consigo. Tem uma frase que eu uso muito: tudo que disser eu consigo e tudo que disser eu não consigo, de qualquer maneira você estará certo. Henry Ford disse essa frase. E é uma verdade. A nossa realidade é um reflexo da nossa mente. Nosso mundo exterior é um reflexo do nosso mundo interior. Então, se eu acreditar que eu não consigo, eu realmente não vou conseguir. Outra coisa que eu digo
é que sempre que a gente deseja uma mudança, a gente não pode focar na perda. A gente tem que focar no ganho. Se eu desejo parar de comer carne, mas ficar focando a minha mente, ai, mas é tão gostoso uma picanha. Ai, mas um churrasquinho de fim de semana é o meu momento de lazer. Você está focando na perda e não vai parar. Você não vai parar de comer carne. Assim como aquele fumante que fala, ai, mas é o meu momento, também não vai parar de fumar. Agora, se eu focar nos ganhos que eu vou ter na minha saúde, os ganhos para o planeta, os ganhos da minha evolução espiritual, os ganhos da minha facilidade maior em superar o ego, os desejos do ego, ao abandonar as escórias dos animais. Se eu focar nesse ganho, no ganho de não sentir mais culpa ao ver um abate de um animal, aí eu consigo a mudança. Outra coisa que eu recomendo é que não faça uma mudança brusca. Se ainda come todo tipo de carne, comece abandonando os bebês. Pare de comer vitela, novilho precoce, galeto. Não quer parar com tudo? Tudo bem, mas para que comer um leitãozinho? Quer comer carne de porco? Pega pelo menos um porco velho, que já viveu bastante. Quer comer carne de frango? Pega um galo velho, um caipira que não teve uma vida de privações, um frango caipira. Eu não sou vegano ainda. Eu ainda me alimento de ovos. No entanto, eu deixei de contribuir com a indústria que causa sofrimento às aves, porque eu moro em sítio. Então eu tenho minhas 20 galinhas que têm nome, apelido, ganham carinho, são mansinhas, vão morrer de velhice e só pego ovos das galinhas que estão separadas dos galos, então não corro o risco de estar comendo um futuro pintinho. Como ovos que não são fertilizados, não são fecundados, e de galinhas que vivem felizes. E existem muitos hoje lugares que nos oferecem isso. Nós vivemos em uma cidade pequena aqui em Registro, então é mais difícil de encontrar em supermercados e tal, mas ao mesmo tempo existem inúmeras fazendas para comprar ovo de galinha caipira que vive feliz. Se você mora numa cidade grande, já existem vários mercados, ovos de galinhas felizes, e é exatamente assim que eles anunciam, ovos de galinhas felizes. Compre ovos de galinhas felizes. E outra coisa, muita gente me pergunta a respeito de, mas e a falta de ferro? A falta disso, a falta daquilo. O professor De Rose fala uma coisa que eu gosto muito. O que é ruim não se substitui, se elimina e já está muito bom. A carne é ruim. Se você eliminar a carne da sua dieta, você já vai ter uma saúde melhor. E vai ser natural aumentar a variedade de grãos, raízes, cogumelos. E não precisa logo de cara já abandonar também o leite, os derivados de leite, os ovos. Faça uma progressão, faça uma transição gradual. E o calcanhar de Aquiles dos veganos, a vitamina B12, é o único nutriente que existe uma maior dificuldade da gente ter em quantidade adequada, tendo uma dieta estritamente vegana. Porque é uma vitamina presente principalmente em animais e derivados de animais. Até existe em plantas, mas em quantidades muito reduzidas e de pouca absorção. São B12s que não são variações de B12 que não são bem absorvidas pelo organismo. Aliás, muitas plantas têm a B12 na sua folha, na superfície das folhas. Mas a gente lava todas as nossas verduras e legumes. Então a gente acaba perdendo essa B12. No entanto, hoje a tecnologia evoluiu. Então não há problema nenhum em suplementar B12 de maneira artificial.
E a B12 que eu suplemento, ela não veio do animal, porque ela é produzida por bactérias. Ela tem em grande quantidade em produtos de origem animal. Mas ela não é extraída nos suplementos através de produtos de animais. Ela é produzida em laboratório, porque são bactérias presentes no intestino dos animais que produzem a B12. Nós produzimos B12 também. Mas nós produzimos B12 no intestino grosso e a absorção de B12 ela é feita no intestino delgado, que vem antes do intestino grosso. Então a gente acaba não absorvendo a B12 que nós mesmos produzimos. Precisamos ingerir B12. Mas hoje já tem estudos que mostram que a alga vermelha, nori, é muito rica em B12. 4 gramas de nori por dia suplementam suficientemente a necessidade de B12 no nosso corpo. Já existem estudos, existe um estudo de Watanabe, de 2014, que mostra que crianças que já nasceram veganas e que se alimentam com nori não têm déficit nenhum de B12. Outras fontes de B12 são fermentados, por exemplo, kombucha, kefir. Para quem não vai já evoluir diretamente para uma dieta estritamente vegana, os ovos e leite, derivados de leite, também são ricos em B12. Então, eu, por exemplo, que como ovos de galinhas felizes, não vou ter problema com B12. Mariscos também são muito ricos em B12. Então, se você vai deixar os peixes e frutos do mar para abandonar por último, vai demorar também para você poder ter que pensar em relação a suplementar B12. E ferro, cálcio, tem em grande quantidade em diversos alimentos. A gente não precisa da carne. Achar que a alimentação carnívora faz bem para a nossa saúde ou que a gente precisa da carne, caiu por terra. E se a gente pesquisar na internet, está cheio de vídeos de crianças que comia carne porque os pais davam carne, e no momento em que ela entende que a carne é um animal que foi abatido, ela chora e se revolta com os pais porque não sabiam disso até então, estavam comendo carne. Tem crianças de 3, 4 anos que chora e fala que não quero mais comer carne. Mas filha, você vai comer o que daqui para frente? Tudo que não é carne. Ah, mas e peixe? Nem peixe, filha. Peixe também é animal? Peixe é animal. Não, então também não quero peixe. Um monte de vídeo. Agora, gente que tem... Mas veja bem, a gente vive num planeta de expiação e provas. E não tem como a gente deixar completamente de causar qualquer mal para o planeta. A hora que eu estou comprando açúcar, eu estou contribuindo com um mercado que gera sofrimento para as pessoas, porque açúcar faz mal. Então eu estou contribuindo com esse sofrimento. A hora que eu compro veneno de formiga ou ponho veneno de formiga, eu estou causando uma violência. Então, assim, nem todas as coisas que eu compro eu vou me atentar 100% das vezes a ver se não foi feito teste com animais ou não. Mas a gente tem que buscar essa evolução. E tentar agir onde a gente consegue. Talvez a gente ainda não consiga parar de matar barata. Mas pelo menos ainda é um ser de consciência muito mais distante da gente do que uma vaquinha. Conforme a gente vai começando a ter harmonia com a natureza, as coisas se equilibram. E a gente passa a deixar de precisar de venenos, por exemplo. Se a gente tiver uma... Por exemplo, eu tenho um sítio, eu moro num sítio. E a gente planta lá, tem mais de 100 tipos de frutas diferentes. O fato de não ser monocultura já favorece que eu não precise usar pesticida nenhum. Porque o ambiente se equilibra. As pragas não proliferam. Olha, a B12, ela costuma fazer falta muito tempo depois, viu, João? Porque a gente tem reserva de B12 no fígado. Ela não é como a vitamina A, D, E e K, que a gente armazena porque são lipossolúveis, mas a vitamina B12 ela é armazenada no fígado e é só depois de anos sem ingerir que a gente começa a ter anemia por deficiência de B12. Então, assim, é importante suplementar. Se você tem uma dieta vegana restrita, é importante suplementar com B12.
E eu não vejo problema em a gente poder usar um suplemento, usar um comprimido, se eu estou deixando de contribuir com o sofrimento animal e estou tendo tantos benefícios de uma dieta vegana. E fiz um exame de sangue esses dias, minha hemoglobina, meu HB está de 15. Tá ótimo. Apesar que não é esse o exame mais adequado para ver deficiência de B12. Mas normalmente é depois de muito tempo de uma dieta vegana restrita, sem suplementação de B12, que você começa a ter problema com B12. A B12 ela precisa de uma proteína gástrica para ser absorvida. E quem usa, por exemplo, omeprazol vai ter deficiência de B12 por má absorção da B12. Ou quem fez, por exemplo, uma gastroplastia, uma cirurgia bariátrica e retirou parte do estômago, ele vai ter menos dessa proteína que se liga a B12 para ela poder ser absorvida. Então, nesses casos, precisa ser com injeção. Nesses casos. Senão, você pode fazer suplementação oral. Tanto que nos Estados Unidos, onde a população vegana já tem uma porcentagem maior, e já tem muitos mais produtos veganos, muitos já vêm com suplemento de B12. Muitos produtos veganos já vêm com suplemento de B12. A vitamina A, D, E e K, ela pode se tornar tóxica em grandes quantidades. O resto não. Outro ponto que ninguém perguntou, mas é muito questionado, a respeito de que eu já ouvi falar que isso é coisa de riquinho. Que eu não tenho dinheiro para parar de comer carne. Gente, a dieta vegana pode ser tão cara quanto você quiser. Se você for em busca dos produtos vegan, você pode realmente fazer uma dieta que vai se tornar muito mais cara. Mas a carne é um dos produtos mais caros que a gente tem no mercado. Uma família que está com dificuldade financeira, a primeira coisa que ela diminui é a carne, não é o arroz e feijão. Isso aí é uma desculpa para não sair da zona de conforto. É uma desculpa para não sair da zona de conforto. Porque a dieta vegetariana ela pode ser, inclusive, muito mais barata do que uma dieta com carne. Mais gostosa. E mais gostosa. E simples também. E pode ser simples. A gente não precisa saber fazer hambúrguer vegano, linguiça vegana, ou usar produtos derivados da soja. Porque quem substitui a carne e passa a comer tudo de soja, também está contribuindo para o desmatamento, porque a produção de soja desmata demais. Eu não como nada de soja. Só que tem proteína em tudo, tudo tem proteína, gente. E tem produtos que são riquíssimos em proteína e que não são de origem animal. Eu como muita salada, folhas de tudo quanto é tipo, muitos grãos, frutas secas, raízes das mais diversas possíveis, frutas, que eu acho que é o alimento mais digno, porque você não mata nem a planta. Eu ainda me alimento de ovos, porque eu tenho as minhas galinhas felizes. E eu também ainda não abandonei os queijos. Mas esse é o próximo ponto que eu estou em busca de abandonar. Porque eu acho que ao usar os derivados de leite, eu estou contribuindo com o sofrimento gerado na indústria de leite, que existe. Sem contar que o leite é feito para bezerro, não é feito para ser humano. Nosso organismo não é feito para tomar leite. A gente deve tomar leite até 2 anos de idade da nossa mãe. O único ser vivo que toma leite de um outro animal é o ser humano. A caseína do leite causa inflamação no nosso corpo. Muitas pessoas acabam tendo intolerância à lactose. Leite não é um bom alimento. Ovos, sim. Ovo é um alimento muito rico, muito saudável. Mas, se não for ovos de galinhas felizes, você vai estar contribuindo com o sofrimento de galinhas de granja. Sem contar o que eles colocam no leite, conservando, né? Antigamente, você exatamente. Ele cada 2 dias etapa. Tem que ferver, 2 dias etapa. Hoje ele fica na caixinha lá, 3 meses no supermercado e não estraga.
Para mim aquilo nem é leite mais. A própria caixinha. É conservante. A própria caixinha vem com papel alumínio dela, que é para conservar o leite. Aquilo É. lá inox. Fora que o processo de pasteurização do leite acumula radicais livres. Primeiro ele é elevado a determinada temperatura, depois abaixa a determinada temperatura. Aí vem a homogeneização do leite, que ele fica ali em contato com o ar atmosférico por horas, adquirindo radicais livres. Então, eu não recomendo o consumo de leite, além do fato do sofrimento animal, para a saúde eu desaconselho. Sim, a maioria das pessoas que para de tomar leite diz que se sente melhor depois de parar de tomar leite. Mesmo quem não tem grandes efeitos com o leite, de quem tem uma nítida intolerância à lactose, costuma se sentir melhor quando para de tomar leite. Sim, farinha também é outro alimento muito ruim para a nossa saúde. Ela tem um índice glicêmico altíssimo. Quando você come um pão, nossa glicemia sobe rapidamente. Aí aquilo é absorvido rapidamente, a gente tem uma descarga de insulina enorme, sobrecarrega as ilhotas de Langerhans no pâncreas, e isso vai favorecer, a energia vai vai embora rápido, logo eu estou com fome de novo, e isso vai favorecer eu poder ter uma diabetes no futuro. Bom, gente, gratidão a todos, até a próxima.